Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Conhecendo os Patriarcas. O texto de referência está registrado em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 a 21. O versículo do dia diz: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus, conforme registra Êxodo capítulo 3 e versículo 6. A verdade aplicada diz ainda: a história patriarcal nos mostra a fidelidade de Deus ao pacto em cumprir suas promessas no tempo determinado. Como diz o pregador, para tudo há um tempo determinado. Então, meus amados irmãos, esta é a verdade aplicada, que nos mostra que na história patriarcal, assim como nos dias atuais, Deus nos mostra a sua fidelidade, o pacto que ele tem feito para com a sua igreja, assim como fez com os patriarcas, e ele cumpre as suas promessas no tempo determinado. Não importa o tempo, quantos anos passem, mas aquilo que Deus prometeu, ele vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui os objetivos da lição de hoje, e o primeiro deles é identificar as promessas de Deus para Abraão. Segundo, compreender a importância dos patriarcas. E terceiro, aplicar as verdades espirituais em sua vida ou em nossas vidas, ok? Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, tirar lições preciosas desse comentário de hoje para o nosso crescimento espiritual e para nossas vidas, inclusive no cotidiano, que possamos entender qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. E a nossa oração, meus amados irmãos, é para que venhamos ter a fé de Abraão, a paciência de Isaque e a decisão de Jacó em mudar de atitude. Então, são três personagens que vamos estar estudando e conhecendo a fundo cada um desses personagens. Ok, meus amados irmãos? A introdução vem dizendo: na história dos patriarcas, vemos como Deus escolheu um homem e sua descendência, fazendo-os prósperos e se tornarem uma nação eleita por ele, Deus. Então nós vemos aqui o ponto-chave que diz que cada um dos patriarcas deixa o seu legado na história, revelando o poder e o cuidado de Deus do cumprimento da promessa. Então nós temos aí, meus amados irmãos, o primeiro chamado foi a Abraão. Ele é considerado o pai da fé, daqueles que vivem e andam por fé, que creem no Senhor Jesus. Então Abraão, ele foi chamado pelo Senhor um dia quando ele estava ainda habitando ali na Mesopotâmia, mais precisamente em Ur dos Caldeus, juntamente com seu pai. O seu nome ali era Abrão, ok? E ele recebe o chamado de Deus. Logo em seguida nós temos a história bíblica que diz que Tera, que era o pai de Abraão, perdeu seu filho. E ele ficou tão desgostoso com aquilo que aconteceu que ele resolveu mudar. Também a história nos conta que a Tera, pai de Abraão, era uma família, eles eram uma família idólatra. E se isso não bastasse, eles eram fabricantes ou construtores ou artesãos, artesão. Ele construía ídolos, e eles viviam dessa prática. Porém, Abraão achou graça diante dos olhos do Senhor, e foi chamado por Deus, conforme diz aqui que Abraão, ele é o primeiro dos patriarcas e foi chamado pelo próprio Deus para uma caminhada de fé e coragem. O escritor aos Hebreus chegou a adjetivá-lo como herói da fé por ter confiado em Deus, conforme registra Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 10. E aqui no primeiro ponto, Abraão é um dos personagens de grande importância na história dos hebreus, pois nele começou o propósito de Deus com a nação de Israel. Deus promete a Abraão um herdeiro, porém as condições dele e de sua esposa Sarai era
adversas devido à idade avançada, em meio a dificuldades humanas, Deus, no tempo certo, fez com que Abraão e Sara abraçassem um filho em sua velhice, o filho da promessa por nome de Isaque. Abraão recebeu a promessa divina, evidenciando que para Deus não existe nada impossível, conforme registra Gênesis capítulo 18, verso 14, assim também como Lucas, capítulo 1, verso 37. Quando ele promete, é fiel para cumprir. Podem passar anos e as circunstâncias serem adversas, mas Deus é fiel para cumprir suas promessas. É muito importante nós salientarmos este ponto, irmão, porque aqui, resumidamente, o comentarista ele não aprofunda muito, né, nos pormenores aqui nesse primeiro ponto. Aí nós vemos que Abraão, ele era da idade de 75 anos quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, e o patriarca saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia, né? Então eles estão juntos, ou seja, Abraão e Saraí, que já eram casados, se casaram, eles saem e vão para a região de Harã, né? E eles habitam ali até que o seu pai, né, venha cruzar o portal da morte, né? Enquanto o seu pai foi vivo, ele era o patriarca, era o chefe da família, porque patriarca quer dizer exatamente isso, é o líder, é o chefe de família, né? Então, Abraão foi chamado por Deus, mas ele ainda estava sob a tutela do seu pai, né, Tera. E quando ele sai de Ur, juntamente com sua família em direção a Harã, aonde tempos depois ele foi sepultado, ou seja, ele morre ali. Tera morre em Harã. Só após a morte de seu pai, é que Abraão foi chamado por Deus com a ordem: sai de tua terra e da tua parentela, ou do meio da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1. Então Abraão prontamente obedeceu. Mas um outro ponto aqui nos chama a atenção, que em nenhum momento Deus disse para ele levar alguém da sua família. E mais uma vez Abraão prontamente obedeceu à voz do Senhor, mas leva consigo o seu sobrinho Ló. E nesse período Abraão tinha a idade de 75 anos, conforme já mencionamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, Saraí, ela, conforme vamos ver aqui no texto, ela era estéril. E ele planejava deixar a sua herança para seu mordomo, né, o Damasceno Eliezer, porque existia um tratado, né, a lei de Nuzi, conforme nós vamos ver aqui na lição, que quando alguém tinha posses e essa pessoa que era possuidor de uma fortuna, de propriedades, de riqueza, etc e tal, não tinha um herdeiro, então ele teria que deixar para o seu servo mais fiel. No caso, o mordomo, né, que era Eliezer, era um servo fiel a Abraão, ele era ali o mordomo. Nós vamos ver o episódio quando Abraão resolve casar Isaque, ele encarrega Eliezer, faz Eliezer fazer um juramento de que não iria pegar nenhuma moça, nenhuma jovem de outras etnias que não fosse da sua parentela, da sua família. E Eliezer foi com essa incumbência e fez exatamente conforme Abraão pediu. No segundo ponto, nós temos aqui um ponto que nos chama a atenção, que em qualquer circunstância, irmãos, da nossa existência, da nossa vida, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E Abraão estava realizado pelo cumprimento das promessas de Deus quando o Senhor lhe pede seu filho em sacrifício, conforme registrado em Gênesis capítulo 22. Abraão, ainda que com o coração partido, não hesitou, acordou bem cedo, albardou o jumento e foi realizar o sacrifício. No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, eis que o anjo do Senhor brada, impedindo de cometer tal ato, conforme está registrado em Gênesis capítulo 22, verso 12. Em nossa caminhada com Deus, muitas vezes teremos que sacrificar coisas que tentam roubar a primazia de Deus em nossos corações. Abraão nos ensina que as bênçãos de Deus não podem corromper
o nosso amor por ele. Então nós temos aqui um ponto também, resumidamente, porque antes de chegar nesse ponto, nós temos ainda, quando Deus reafirma a promessa, né? Quando chega a idade de 90 anos, né? Então, quer dizer, o primeiro chamado a Abraão veio aos 75. E quando ele chega à idade de 90 anos, Abraão recebe novamente a promessa de que teria uma descendência numerosa e teve ali, naquele momento, o seu nome mudado de Abrão para Abraão, né? Pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessas a Saraí. Disse que ela daria à luz o filho de Abraão, que nações sairiam dela, e mudou seu nome de Saraí para Sara. E Deus é tão específico que diz que o filho de Abraão e Sara se chamaria Isaque. E a partir desse dia, a prática comum que marcaria esse povo seria a circuncisão, ou seja, sinal da aliança de Deus com o povo hebreu, né? Implementada e estabelecida. Se Deus nos fez uma promessa, irmãos, como já dissemos e repetimos aqui, não devemos duvidar dela. Por mais impossível que pareça, devemos crer e confiar, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra para cumprir, conforme registra Jeremias, capítulo 1, de verso 11 a 12. Então, quando nós falávamos a princípio sobre a lei de Nus, Deus aparece a Abraão e fala para ele que ele teria uma descendência, que ele seria pai de nações. Sara também seria mãe de nações. Enfim, 95 anos de idade. Mas aí tem o problema, e que muitas vezes, irmão, eu acredito que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e acredito que ainda acontece com muitas pessoas. Aquela história da gente querer dar uma mãozinha para Deus, né? Em outras palavras, a gente tenta atalhar, né? Aquilo que Deus prometeu, a gente está com pressa e faz um atalho para poder, né, chegar logo naquele ponto que Deus quer que a gente chegue. E as coisas não é bem assim. Então, nesse inteirinho, entre a idade de 95 anos de Abraão, a renovação da promessa e o nascimento de Isaque, houve ali um acerto, vamos dizer assim. Fizeram ali um atalho. Então, Saraí falou, o negócio é o seguinte, eu não tenho condições de gerar filho mais. A idade já foi, né? Tanto é que quando o anjo fala para Abraão que ele seria pai de um filho dele mesmo e de Sara, tanto ele riu como ela riu também. Porque, humanamente falando, era algo impossível, né? Não tinha lógica isso. Só que, como vimos, irmãos, para Deus não há impossível. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus prometeu, está prometido e ponto. Mas Saraí, não satisfeita, não acreditando 100%, ela dá um jeito de pegar a sua serva Agar. Com certeza era uma mulher, uma jovem bonita, formosa, e falou, não tem problema, eu vou passar Agar para o meu marido, ele vai gerar um filho nela, e esse filho vai ficar sendo nosso filho. E ponto, está resolvido o problema. Só que para Deus as coisas não funcionam assim. E nós vemos, através da história bíblica, que depois que Agar engravidou e teve o seu filho, muitos problemas surgiram por conta disso para a própria Sara, ao ponto de Sara pedir para que Abraão lançasse Agar e aquele menino para fora, que mandasse embora, desaparecesse, sumisse com eles, porque trouxe dor de cabeça. Mas Deus, que não falha nas suas promessas, no tempo certo, concedeu a Sara aquilo que ele mesmo tinha prometido. E diz que quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, né, conforme já falamos aqui, está registrado em Gênesis capítulo 17, verso 17, ele riu por se achar muito velho. Sara também riu. Gênesis 18, verso de 12 a 13, por achar que seu corpo não fosse capaz de conceber. Talvez por isso o nome de Isaque, filho de Abraão com Sara, o filho da promessa, se traduza como riso, né? Essa é a tradução em hebraico. Na Bíblia, a história de Isaque possui alguns pontos marcantes. Primeiro, seu nascimento. Segundo, Abraão, seu pai, oferecê-lo como sacrifício. Terceiro, seu casamento com Rebeca. E quarto, e seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, voltando aqui a esse ponto, que é o ponto 2, Abraão agora com seu filho
era tudo o que ele queria, ele estava feliz da vida. Mas Deus não aceita a idolatria. E a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos, para a gente não idolatrar coisas. E nem filhos, esposa, esposo. Fazer com que aquela pessoa seja o centro de todas as atenções em detrimento a Deus. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. Então precisava agora Abraão passar por um crivo. E isso seria uma prova de fogo. Ofertar o seu próprio filho a Deus em sacrifício. É claro que isso também a gente pode, sem dúvida alguma, dizer que isso já era uma figura, apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, como disse João Batista, quando viu Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, apontado por João Batista, que era Jesus, na verdade era aquele que ia passar por um martírio, que ia passar por uma crucificação, que ia derramar o seu sangue para a remissão de toda a humanidade. Então tudo isso fazia parte de uma sombra, de uma figura que no futuro iria se concretizar. Então Deus, ele pede a Abraão que apresente o seu filho a ele como sacrifício, porque Abraão, sendo pai, ele com certeza poderia fazer aquilo como fez, com o coração partido, dolorido, pois nenhum pai não deseja a morte do filho. Por pior que esse filho seja, irmãos, nenhum pai deseja, nenhuma mãe deseja o mal para o seu filho. Mas Deus conhecia Abraão. E Abraão, como podemos observar, ele era e é o pai da fé. Ele tinha uma fé viva em Deus. E no seu coração ele diz assim: e se eu tiver realmente que sacrificar o meu filho, assim como Deus me fez gerar e ter um filho com 100 anos de idade, Deus é fiel para me dar outro filho sem nenhum problema, porque se eu tinha 100 anos e Sara 90 anos e nós conseguimos gerar filho e ter um filho como Isaac, Deus com certeza poderá me dar outro, sem nenhuma dificuldade. Então ele foi crendo que Deus era fiel para fazer muito mais do que ele estava pensando ou pedindo. E Deus realmente, no momento em que, conforme vimos aqui, que ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, o anjo bradou desde os céus dizendo: não faça isso, porque sei que agora temes a Deus. E imediatamente Abraão ouviu o barulho ou rugido de um carneiro ou de um cordeiro que estava preso pelos chifres no meio dos arbustos. Então imediatamente Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica diante de Deus. Deus recebe aquele sacrifício e ambos, pai e filho, retornam para casa. E o curioso é que na subida do monte, quando Abraão deixa ali os seus servos e ele sobe só com o menino, e acreditamos pela história que naquele tempo, no momento desse episódio, Isaac deveria estar com uma idade entre 12 e 17 anos. Portanto, não era mais um infanto, uma criança, já era um adolescente, mas mesmo assim, ele confiou no seu pai, ele não lutou contra os desígnios, ele aceitou porque ele tinha a mesma fé, aleluia, e acreditava piamente que Deus era poderoso para fazer o milagre. Acredito sem sombra de dúvida que Isaac conhecia perfeitamente a história de como foi a sua concepção, a maneira como aconteceu, a visita do anjo a Abraão, a Sara, enfim, ele conhecia toda a história. E, portanto, eu acredito que neste momento crucial, quando ele esteve ali prestes a perder a vida em sacrifício a Deus, eu acredito que no fundo da sua alma, do seu coração, ele acreditava na intervenção divina. E isso aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a história de Abraão nos ensina que viver a vontade de Deus inclui em obedecer a sua voz, esperar pelo cumprimento de suas promessas e colocar Deus acima de nossos sonhos e conquista. Então este é um segredo, revelado aqui pelo bispo Abner Ferreira. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, acreditar nas promessas e, o mais importante, saber esperar as promessas de Deus. Se Deus fez promessa em tua vida, fique tranquilo, você só precisa ficar na presença de Deus em obediência à sua palavra, porque você não vai morrer
antes que as promessas de Deus para a tua vida tenham se cumprido. Louvado seja Deus. No segundo tópico, nós vamos estar falando agora diretamente do segundo patriarca, Isaac, um homem de paciência. Vemos aqui que Isaac, que significa riso, foi o filho da promessa de Abraão com Sara. E diferente de seu pai Abraão e seu filho Jacó, foi o único patriarca que não teve seu nome mudado por Deus, pois foi ele que anunciou seu nome antes do seu nascimento, conforme registra Gênesis, capítulo 17, 19, ou versículo 17, 19. Louvado seja Deus. Então vemos aqui, irmãos, que Abraão teve o seu nome mudado para Abraão. Sarai ou Sarai teve o seu nome mudado para Sara. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Se bem que em todos os encontros de Deus com seus servos, Deus nunca chama Jacó de Israel, mas ele diz assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ok? Então, isso está registrado. Quando ele se apresenta a Moisés, ele fala isso para Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, parte primeiro aqui, diz que Isaac demonstra obediência aos seus pais, principalmente na ocasião de seu sacrifício. Imagine um jovem sendo amarrado pelo próprio pai para ser sacrificado e em nenhum momento reclama, demonstrando assim sua submissão ao pai. Abraão, Isaac, neste episódio, é considerado um tipo de Cristo, pois como ovelha muda foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Assim como Isaac foi obediente, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Isaac também demonstrou obediência ao aceitar casar-se com a noiva que seu pai escolheu para ele, conforme Gênesis 24:67, tipificando a igreja que o pai deu a Cristo. Para Isaac, Deus se revelou como um Deus provedor, quando providenciou o cordeiro para o sacrifício. Isaac saiu ileso e Abraão aprovado em obediência e fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos sobre esse ponto, adiantamos, que existia muitas donzelas, muitas moças bonitas e formosas, de outros povos, mas Abraão, ou melhor dizendo, Abraão teve o cuidado de, como já disse, de fazer o juramento, fazer Eliezer jurar de que ele não iria trazer para o seu filho nenhuma das moças daqueles povos que habitavam aquelas regiões, mas que ele iria lá na sua parentela, na casa de Labão, e ali ele traria uma moça, uma jovem, a Rebeca, para que casasse com Isaac. E isso, irmãos, também, mais uma vez, é uma sombra, de Cristo, como já dissemos no princípio. Primeiro, Isaac, ele se submete a aceitar ser amarrado, colocado em cima daquela lenha, ali naquele altar, para ser imolado e depois queimado como em sacrifício a Deus. Deus proveu ali o cordeiro. Segundo, o próprio pai, Abraão, prepara a jovem para que ele possa se casar. Ou seja, é uma tipologia, é um tipo de Cristo que Deus preparou a igreja para o encontro com o noivo. Nós falamos que a igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso são figuras. Nós vemos que ali aquela figura de Isaac representava ali o cordeiro que foi imolado. E como ovelha muda, como diz o profeta Isaías, ela não abriu a sua boca, e sofreu a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto 3, nós vemos aqui, então, Jacó, um homem transformado. O nome Jacó é conhecido como suplantador, é aquela pessoa que engana. E nós temos aí uma história de Jacó, que desde o ventre de Sara, ou melhor dizendo, de Rebeca, eles já lutavam dentro do ventre de Rebeca. E isso incomodou Rebeca, e um dia ela vai orar a Deus e procurar saber por que aquilo estava acontecendo. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e o menor vai dominar o maior. Então, quando ela deu à luz aquelas crianças, está escrito que Jacó nasceu agarrado, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. E os dois cresceram. Esaú era caçador e seu pai gostava, porque
ele caçava, preparava a caça e o seu pai gostava. Jacó era um menino mais de casa, mais dedicado à casa, estava sempre do lado da sua mãe, né? Aprendeu a cozinhar, fazia as coisas, né, domésticas. E um dia, Isaac, ele já está no final da sua vida. E ele pede para o seu filho pegar uma caça e preparar ali um guisado, um cozido, né? E a sua mãe, sabendo disso e não querendo que Isaac viesse dar, né, a bênção da primogenitura para Isaac, até porque ele era um jovem devasso, né, e não valorizava nada. Tanto é que antes disso acontecer, um dia diz que ele chega da caça cansado e morto de fome, e Jacó tinha feito um guisado ali, vermelho, com lentilhas, e aquilo devia estar muito saboroso. E ele fala assim: me dá, porque eu estou desmaiando de fome aqui, me dá um pouco. Aí foi a oportunidade de Jacó, falou: eu faço um negócio com você. Ele falou: o que é? Você me dá a sua primogenitura e eu deixo você comer. Isaac não levou isso a sério, não levou em consideração, e isso causou um transtorno depois, porque eu não sei se ele achou que Jacó estava de brincadeira, mas o fato é que Jacó estava falando sério, e ele falou: o que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? E aí pegou o guisado e comeu, e depois foi-se embora e não se preocupou. Só que a mãe depois, ela consegue, né, preparar Jacó, mata um cabrito, prepara um guisado, coloca peles, né, o pelo sobre Jacó, porque tinha também esse diferencial. Esaú era cabeludo, né, todo peludo, e Jacó não era todo peludo. E o resultado é que ela teve que fazer um disfarce, e Isaac acabou abençoando Jacó. Depois de algumas horas, Esaú chega e vai apresentar ali o guisado para o seu pai, e ali foi tudo descoberto que ele tinha realmente dado a bênção para Jacó. E houve, né, um alvoroço muito grande. Esaú clamou, né, implorou por uma bênção, mas não tinha mais bênção. E a partir daquele momento ele passou a ter um ódio muito grande do seu irmão Jacó, e prometeu que assim que seu pai morresse, ele iria se vingar do seu irmão. E diante disso, né, Rebeca, ela prepara o seu irmão e envia para a casa do seu irmão. E ali ele vai e permanece lá por muitos anos, conforme vamos ver aqui, né, a história. Então veja, o terceiro patriarca do povo judeu é um dos mais conhecidos personagens da Bíblia. Da descendência de Jacó originaram-se as 12 tribos de Israel. O nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, que mais tarde ficou conhecido como enganador ou suplantador. Quando ainda estava na casa de seu pai, Jacó o enganou para roubar a bênção de seu irmão Esaú, conforme registra Gênesis 27:19. Ao ser descoberto, sua alternativa foi fugir para não ser morto, pois seu irmão o procurava para matá-lo, conforme Gênesis 27:42. Este engano fez Jacó perder o convívio com a família e desenvolver intimidade com seus pais. Infelizmente, existem práticas que nos levam a perder muitas coisas, inclusive a própria vida. Que venhamos entender que nenhuma prática espúria vale a pena, pois as perdas são bem maiores. Então nós vemos aqui que depois de 14 anos trabalhando para o seu tio, primeiro ele trabalha 7 anos por Raquel, que foi a jovem com quem ele se apaixonou. Logo de vista, assim, quando viu, já se apaixonou. E trabalhou por 7 anos. Mas o seu tio o enganou, né? E no dia do casamento, ao invés de Raquel ir para o leito de núpcia com ele, quem foi a sua irmã mais velha. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel. Trabalhou para o seu sogro e tio, o qual mudou seu salário várias vezes, e por fim ele criou uma estratégia, porque ele percebeu que no final de tudo, como a gente costuma dizer, no purar do azeite, era capaz dele sair com a mão na frente e outra atrás. Então ele criou uma estratégia, e todas as vezes que as ovelhas, as cabras estavam parindo ali, ele colocava os ramos na frente, e aqueles cabritinho, né, cordeirinho nasciam malhado, né, riscado, e ali tinha sido um acordo que ele tinha feito com seu sogro, e todos os cabritos que nascessem malhado ou riscado, né,
seria dele. E com isso ele conseguiu angariar ali, né, tudo que ele pôde para depois, quando sair dali com servos, esposa, filhos e muitos bens. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi fácil para ele sair ali da terra do seu sogro, não. Foi trabalhoso ali. Nós vemos aqui no terceiro ponto 2, no terceiro tópico, ponto 2, resolvendo os problemas do passado. Jacó tinha recebido promessas de Deus, mas teria que enfrentar seus medos e resolver os problemas gerados pelo engano no passado. Assim como Jacó enganou seu pai, seu sogro Labão, o enganou também, que no que tange ao tempo trabalhado, pago por suas filhas, Lia e Raquel, Gênesis 29, 18 e 27. Mas o maior problema de Jacó era seu irmão Esaú, e estava na hora de resolver. Deus mandou Jacó retornar à terra de seus pais, Gênesis capítulo 31, verso 3. O tempo passou, Jacó havia constituído família e se tornado próspero, mas precisava pedir perdão a seu irmão Esaú. Aquilo que atormentava Jacó durante anos foi resolvido com o perdão, conforme Gênesis capítulo 33, verso de 1 a 4. Que Deus nos ajude e nos dê força para enfrentar os medos e pedir perdão, a fim de prosseguir rumo às promessas de Deus. Então, é importante, irmãos, não deixar nada para trás. Nós temos que pedir perdão a Deus, né, pelas falhas, porque nós somos falhos, nós falhamos, né? Quem não falha, quem nunca pecou, é porque nunca nasceu. Essa que é a grande verdade. Todo ser vivente peca, falha, mas nesta caminhada em direção ao céu, irmãos, nós precisamos estar atentos com quem estamos lidando, a quem estamos machucando, ferindo, às vezes até involuntariamente, mas precisamos estar atento para que possamos sempre estar pedindo perdão, nos consertando. Então nós vemos que a atitude de Jacó foi uma atitude perigosa, porque Esaú podia não ter respeitado a velhice do seu pai, a doença do seu pai, e ter partido para os finalmente, e ali ter tirado a vida de Jacó, né? Humanamente falando, né? Mas ele prometeu que iria se vingar, e que quando seu pai falecesse, ele ia procurar Jacó. E ele mandou procurar, né? Tirou informação, e ele conseguiu saber onde estava. E se isso não bastava, ele foi também enganado pelo seu sogro, ele enganou o seu sogro, foi enganado por ele, até o dia que Deus mandou ele retornar para sua terra. Porém, ele sabia que tinha essa pendência para resolver, e ele ficou amedrontado, porque é normal, né? O camarada jurou ele de morte, então ele não sabia o que ia acontecer. Então nós vemos ali toda uma estratégia, né? Ele coloca as mulheres, os filhos, ele separa em grupos, né? E eles iam se encontrar com Esaú, e com humildade ele diz: olha, quando você encontrar, fala: olha, o seu servo Jacó está vindo ali, o seu servo, e se curve diante dele. Então ele resolve, né, honrar o seu irmão, né, se humilhar diante do seu irmão. E quando os dois se encontram, né, os dois se abraçam, choram. Esaú estava próspero, né, conforme Deus tinha prometido, ele tinha prosperado, mas Jacó não abriu mão de presenteá-lo. Ele falou: eu não preciso de nada disso, meu irmão, eu tenho tudo, olha, mas Jacó, né, insistiu. Ele falou assim: agora eu vou te dar segurança, vou colocar escolta, e ele recusa também. E enfim, consertou, se perdoaram, o amor de Deus foi derramado, e agora Jacó, ele caminha rumo ao propósito de Deus, porque através, né, dele, Jacó, ele se tornaria pai também de nações, e dali descenderam as 12 tribos de Israel, porque Deus muda o nome dele naquela passagem que ele faz ali no Val de Jaboque. Ele luta com o anjo, uma noite toda, e já pela manhã, logo clareando o dia, o anjo fala: me deixa aí. Ele diz: eu não vou deixar você ir enquanto não me abençoar. E aí o anjo pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: pois de agora em diante seu nome será Israel, né?
né? E ali descende, né, todas as tribos de Israel, as 12 tribos. Mais tarde nós vemos aí a entrada de Israel, né, no Egito, por intermédio de José, né? Eu acredito que os irmãos conhecem muito bem essa história, até que finalmente Deus envia Moisés para retirar o povo do Egito, da escravidão, para colocá-los na terra prometida. Meus amados irmãos, é muito importante, isso aqui é muito profundo. A vida dos patriarcas mostra o cuidado de Deus em relação à promessa feita a Abraão no momento de sua chamada, quando diz: far-te-ei uma grande nação. A vida de Abraão, Isaque e Jacó é tangenciada por um fato comum, quando averiguamos pormenores na vida das esposas dos patriarcas. Constatamos que as 3 eram formosas, contudo eram estéreis, conforme registra Gênesis capítulo 16 primeiro. E encontramos que Sara não podia gerar filhos, em Gênesis 25, 21. O texto diz ainda que Rebeca era estéril, e Raquel, a mulher que era alvo do amor de Jacó, tinha o mesmo problema, conforme registra Gênesis capítulo 30 primeiro. Naquela época, a mulher estéril era considerada como alguém que tinha o desfavor de Deus sobre sua vida. Do ponto de vista humano, poderia ser uma coincidência, mas para Deus seria o meio de mostrar que a linhagem patriarcal não seria levada adiante pelo esforço humano, e sim pelos milagres de Deus. Todas elas, no tempo certo, foram visitadas por Deus e geraram a linhagem que daria prosseguimento às promessas de Deus, dentre elas o Salvador do mundo. Então, nessa lei de Nuzi que nós citamos também, tinha outra lei de Hammurabi, né? Essa lei de Hammurabi, ela era a lei que dava direito ao homem contrair um outro casamento, ou pegar uma das suas servas, da serva da sua esposa, como foi no caso de Sara, quando ela resolve dar aquela mãozinha para Deus lá e pega Agar e dá ao seu marido para que ele tivesse filho com ela, né? Então eles não estavam fazendo nada fora de contexto, porque existia essas 2 leis: a lei de Nuzi, que dava direito a um servo fiel da casa do seu senhor, quando esse morresse não tendo herdeiro, ele herdaria toda a fortuna, tudo que esse possuísse. E a lei de Hammurabi, que dava direito de, num casamento, quando a mulher não tinha condições de gerar filho, ele poderia contrair matrimônio com outra esposa, ou, né, ter concubinas, ter servas, né, para que ele pudesse gerar filhos. Então, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, Jacó teve esposas, Abraão teve Agar, né, e conta a história que teve mais outras, mas Isaque foi fiel à sua esposa, não teve outras, né? Ele continuou casado com Rebeca até o final dos seus dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os patriarcas receberam promessas de Deus, passaram por um período de amadurecimento e capacitação para viverem o propósito de Deus na aliança que fora estabelecido. E que nós, meus amados irmãos, possamos descansar nas promessas de Deus. Os patriarcas receberam promessas e nós temos promessas, que possamos descansar nas promessas de Deus, sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E o nosso nome já está escrito no livro da vida. A nossa vida eterna já está garantida em Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que depende agora de nós tão somente é permanecer firmes e fiel ao Senhor e à sua palavra, e aguardar o momento glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo dito isso, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que permaneceu conosco até o final desta aula. A minha oração é que o Espírito Santo venha falar mais profundamente aos vossos corações, e que, se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Portanto, meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até lá, se Deus quiser.